O livro de Juízes é uma das narrativas mais intrigantes e complexas da Bíblia. Ele se passa após a morte de Josué, o grande líder que guiou os israelitas à conquista da Terra Prometida. Depois da morte de Josué, Israel se encontrou em uma situação difícil. Sem um líder claro, a nação estava vulnerável a forças internas e externas. Durante os quase 300 anos do período dos juízes, o povo de Israel enfrentou batalhas, falhas espirituais e momentos de restauração e vitória. Esse período é caracterizado por ciclos de pecado, opressão, arrependimento e libertação. E os juízes foram escolhidos por Deus para restaurar a ordem sempre que o povo se afastava dele. Esse livro não apenas relata os feitos desses juízes, líderes militares e espirituais, mas também serve como um espelho das lutas e vitórias espirituais de Israel. Cada juiz é uma figura que exemplifica a relação complexa entre o povo de Deus e o seu chamado para a fidelidade, justiça e arrependimento. Mas mais do que isso, o livro de Juízes serve como um alerta para a humanidade. O ciclo de fidelidade e falha de Israel é algo que, infelizmente, também vemos repetido em nossas próprias vidas espirituais. O ciclo de Juízes. A principal característica do livro de Juízes é o ciclo que se repete ao longo de toda a narrativa. Um ciclo de pecado, opressão, arrependimento e libertação. O povo de Israel, em momentos de paz, se afastava dos princípios dados por Deus e se entregava à idolatria e ao pecado. Como consequência, Deus permitia que inimigos oprimissem a nação israelita, trazendo sofrimento e dificuldades. No entanto, quando o povo se arrependia sinceramente e clamava por ajuda, Deus levantava um juiz para libertá-los, restaurando a ordem e a paz. Esses juízes não eram necessariamente reis ou governantes permanentes, mas líderes temporários levantados por Deus em momentos críticos. Eles eram geralmente militares habilidosos, mas sua principal função era espiritual: conduzir o povo de volta ao arrependimento e à obediência a Deus. A importância espiritual e histórica do livro de Juízes. O livro de Juízes não é apenas uma coleção de histórias de batalhas e vitórias, mas também uma reflexão profunda sobre a natureza humana, a fidelidade a Deus e a necessidade constante de arrependimento e restauração. É um livro que nos faz refletir sobre as escolhas que fazemos em nossa vida diária e como nossas ações podem afetar não apenas nossa relação com Deus, mas também a nossa comunidade. O ciclo de pecado e arrependimento que se repete em Juízes é um lembrete poderoso de que, sem um compromisso constante com Deus, podemos facilmente cair em desobediência e sofrer as consequências. No entanto, o livro de Juízes também revela a misericórdia e a fidelidade de Deus, que mesmo em meio às falhas do seu povo, está sempre pronto a restaurar aqueles que se arrependem de coração. Como mencionamos anteriormente, um dos aspectos mais marcantes do livro de Juízes é o ciclo contínuo de pecado, opressão, arrependimento e libertação que caracteriza os eventos narrados. Esse ciclo se repete de maneira quase previsível, mas também serve como uma poderosa lição para nós, hoje, sobre a natureza da humanidade e a constância da misericórdia de Deus. Vamos explorar este ciclo de forma mais detalhada. Primeiro pecado: o afaste-se de Deus. O ciclo de Juízes sempre começa com o pecado do povo de Israel. Após o período de liderança de Josué, e sem uma liderança centralizada após sua morte, Israel rapidamente se afasta dos caminhos de Deus. As Escrituras nos dizem que, quando toda aquela geração foi reunida com seus pais, outra geração se levantou depois deles, que não conhecia o Senhor nem a obra que ele tinha feito por Israel. Juízes 2:10. Israel começou a adorar os deuses das nações vizinhas, como Baal e Astarote, quebrando o pacto de fidelidade que haviam feito com o Senhor.
A idolatria foi uma das principais causas da decadência espiritual de Israel. As tentações externas e a pressão cultural das civilizações pagãs ao redor de Israel foram fortes, mas o povo de Deus deveria ter se mantido firme na adoração única e exclusiva ao Deus de Israel. Essa queda espiritual se manifesta em várias áreas: desobediência aos mandamentos, práticas de idolatria, a busca por soluções temporárias e terrenas para problemas espirituais e a falta de comprometimento com os valores dados por Deus. Esse pecado não é apenas uma transgressão das leis de Deus, mas um afastamento das bênçãos e da proteção divina que Israel desfrutava quando seguia os caminhos do Senhor. Segunda opressão, o consequente sofrimento. Como consequência de seu pecado, Israel se vê sujeito à opressão por parte de outras nações. Quando o povo se afastava de Deus, Deus permitia que inimigos invadissem a terra de Israel, trazendo sofrimento e escravidão. Israel, que antes experimentara a proteção divina e a vitória sobre seus inimigos, agora se vê submisso a forças estrangeiras, um reflexo direto de sua desobediência. Terceiro, arrependimento. O clamor por socorro. O ciclo de Juízes se torna um exemplo poderoso de como Deus responde ao arrependimento genuíno do seu povo. Quando a opressão se torna insuportável, os israelitas clamam ao Senhor. O arrependimento, nesse contexto, não é apenas uma sensação de tristeza ou remorso, mas uma verdadeira mudança de coração, onde o povo reconhece suas falhas, o pecado cometido e sua dependência de Deus. Em muitos casos, os israelitas clamam por libertação com fervor, lamentando seus erros e buscando uma restauração da relação com Deus. Este arrependimento é um reflexo da misericórdia de Deus, que não abandona seu povo, mas sempre está pronto para ouvir e restaurar aqueles que se voltam para Ele. O arrependimento leva a um momento de reflexão profunda, onde o povo de Israel se lembra de como Deus os havia libertado anteriormente e como Ele havia sido fiel, apesar de suas falhas repetidas. Deus, então, ouvindo o clamor de Israel, intervém. Ele responde ao arrependimento enviando um juiz, uma figura escolhida por Deus para trazer libertação. Este é o momento em que Deus, mais uma vez, oferece a oportunidade de restauração, mostrando sua paciência e sua graça infinitas. Quarta libertação, a resposta de Deus em enviar um juiz. A quarta fase do ciclo é a libertação, onde Deus levanta um juiz para liderar o povo e trazer libertação. Esses juízes não eram governantes permanentes, mas líderes temporários que surgiam em momentos de crise. Cada juiz era escolhido por Deus para restaurar a paz e a ordem entre o povo de Israel. A vitória era sempre atribuída a Deus, que usava esses líderes como instrumentos para libertar Israel dos opressores. Alguns juízes, como Débora, Gideão e Sansão, são especialmente notáveis não apenas pelas vitórias militares que conquistaram, mas pela forma como sua liderança trouxe Israel de volta ao caminho de Deus. Por exemplo, Débora, uma profetisa, liderou uma grande vitória sobre os cananeus, Juízes 4, enquanto Gideão, com um exército reduzido a apenas 300 homens, derrotou os midianitas de maneira milagrosa, Juízes 7. A libertação traz um período de paz e prosperidade, mas é sempre temporária. Como vemos ao longo do livro, esse ciclo de pecado e arrependimento tende a se repetir, à medida que Israel gradualmente se desvia novamente dos caminhos de Deus. No entanto, o ponto central é que em cada ciclo, Deus permanece fiel. Ele nunca abandona o seu povo, e sua misericórdia se estende para aqueles que se arrependem de coração. O livro de Juízes é repleto de figuras notáveis que desempenharam papéis fundamentais no resgate de Israel, sendo levantados por Deus para restaurar a ordem, a paz e a fé no meio da crise. Cada um desses juízes tem uma história única de fé,
falhas, desafios e vitórias. Vamos explorar algumas dessas histórias de maneira mais profunda, destacando as lições espirituais que podemos aprender. Débora é uma das juízas mais notáveis da Bíblia. Ela foi uma mulher profetisa, líder espiritual e militar em um período em que o papel de liderança feminina era raro. Débora surge em um momento de grande opressão pelos cananeus, especificamente sob o comando do comandante sírio Sísera. O povo de Israel, novamente sob a opressão dos inimigos, clama por libertação e Deus responde ao seu clamor, levantando Débora como líder. O relato de sua história está em Juízes 4 e é um testemunho de sua sabedoria, coragem e fé. Quando Débora recebe a mensagem de Deus para convocar um exército contra Sísera, ela não hesita. Ela chama Baraque, um comandante militar, para liderar as tropas, mas ele só se compromete a ir se Débora o acompanhar. Sua liderança e sabedoria são tão claras que Baraque reconhece a autoridade de Débora e aceita sua presença como uma garantia de vitória. A batalha contra os cananeus é marcada por um milagre divino. As forças de Israel, sob a direção de Débora e Baraque, derrotam Sísera, que acaba sendo morto pela esposa de Eber, Jael, de maneira inesperada e decisiva. O cântico de Débora, registrado em Juízes 5, celebra essa vitória e a ação de Deus, que usou as circunstâncias para trazer a libertação. A história de Débora nos ensina sobre liderança corajosa, obediência a Deus e a importância de confiar nas promessas divinas, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Ela também demonstra como Deus pode levantar pessoas inesperadas, de qualquer origem, para cumprir seu plano. Gideão é outro juiz cujas vitórias se tornam marcos poderosos de fé e obediência. Quando a história de Gideão começa, Israel está oprimido pelos midianitas e o povo está escondido, temendo por suas vidas e por sua colheita. É nesse momento de fraqueza que o anjo do Senhor aparece a Gideão, um simples homem da tribo de Manassés, e o chama para ser o libertador de Israel. Com sua fé fortalecida, Gideão reúne um exército de 32 mil homens para enfrentar os midianitas, mas Deus diz a Gideão que o exército é muito grande e que ele vai usar um exército menor para mostrar que a vitória virá apenas do poder de Deus. Através de um processo de seleção, Gideão acaba com apenas 300 homens. Com esse exército reduzido, Gideão confia em Deus e leva seus homens para derrotar os midianitas em uma batalha notável, na qual o Senhor usa estratégias incomuns e milagrosas para confundir os inimigos. A história de Gideão destaca temas de dúvida e fé. A princípio, Gideão duvida da chamada de Deus, mas, ao longo do processo, ele vê a mão de Deus em ação, o que fortalece sua confiança. Ele nos ensina que, apesar de nossas limitações e dúvidas, Deus é capaz de usar até os mais fracos para fazer grandes coisas. Sansão é uma das figuras mais complexas e paradoxais do livro de Juízes. Conhecido por sua força sobrenatural, ele era um nazireu dedicado desde o nascimento, um voto que implicava em uma vida de consagração a Deus. A história de Sansão, que ocupa os capítulos 13 a 16, é marcada por feitos incríveis de força, mas também por falhas graves de caráter e obediência. Sansão foi capaz de realizar feitos extraordinários de força, como derrotar um exército filisteu com uma queixada de jumento ou carregar as portas de uma cidade inteira para o topo de uma colina. No entanto, ele também lutava com suas próprias fraquezas, especialmente sua atração por mulheres estrangeiras e sua falta de disciplina espiritual. A relação com Dálila, em particular, é trágica, pois ela o trai, revelando o segredo de sua força, levando à sua captura e cegueira pelos filisteus. Mas a história de Sansão não termina com sua queda. Mesmo cativo e humilhado, Sansão clama a Deus por força uma última vez.
Deus ouve sua oração e lhe concede força para derrubar o templo filisteu, matando mais inimigos em sua morte do que em sua vida. Este ato de sacrifício é uma forma de redenção, e embora a história de Sansão seja marcada por falhas, ela também mostra a misericórdia de Deus e a possibilidade de restauração, mesmo para aqueles que se afastaram de seus caminhos. A história de Sansão é uma lição sobre as consequências das escolhas imprudentes, mas também sobre como Deus pode trabalhar em nossas fraquezas para a sua glória. Sua força não estava apenas em seus músculos, mas no poder de Deus, e apesar de suas falhas, ele foi usado para cumprir o propósito de Deus de libertar Israel dos filisteus. Jefta, um dos juízes menos conhecidos, tem uma história que está carregada de tragédia e lições espirituais. Ele era filho de uma prostituta e, após ser rejeitado pela sua família, viveu entre os amonitas. Quando Israel foi atacado pelos amonitas, os anciãos de Gileade pediram a Jeftá que os liderasse. Ele aceitou, mas antes de partir para a batalha, fez um voto apressado a Deus. Se Deus lhe concedesse a vitória, ele sacrificaria o primeiro ser vivo que saísse de sua casa. Após a vitória, a primeira a sair de sua casa foi sua filha, e Jefta, cumprindo sua promessa, a sacrificou. O relato de Juízes 11 é angustiante e nos mostra a seriedade dos votos feitos a Deus. A história de Jefta é uma advertência sobre a impulsividade e a importância de ser cuidadoso com nossas promessas e votos, além de refletir sobre o caráter de Deus, que não deseja sacrifícios humanos, mas a obediência e a sinceridade de coração. O livro de Juízes nos apresenta um período de grande transição e desafios para o povo de Israel. Após a morte de Josué, o líder que guiou os israelitas à conquista da terra prometida, Israel entrou em uma fase de instabilidade marcada pela ausência de uma liderança centralizada. O papel dos juízes, que foram levantados por Deus para libertar o povo da opressão e restaurar a ordem, é central para entender o livro. No entanto, a crise de liderança e a natureza temporária da liderança dos juízes criaram dificuldades para o povo de Israel durante esse período. Os juízes não eram reis ou governantes permanentes, mas líderes temporários levantados por Deus em momentos de crise. Eles eram escolhidos para conduzir Israel quando o povo estava sendo oprimido por inimigos, ou quando o ciclo de pecado e arrependimento chegava ao ponto crítico. Os juízes tinham a responsabilidade de restaurar a ordem espiritual e moral em Israel, convocar o povo ao arrependimento e liderar as batalhas contra os opressores. Sua autoridade era, em grande parte, reconhecida pelo povo devido à sua ligação direta com Deus. Embora os juízes fossem fundamentais para a vitória nas batalhas e na restauração da paz, eles não tinham um governo centralizado ou uma autoridade permanente. Cada juiz governava durante um período de crise e, quando a ameaça desaparecia, sua autoridade se dissipava. A falta de uma liderança contínua e estruturada levou a um ciclo de instabilidade política e espiritual, onde o povo se afastava de Deus, caía na idolatria e, eventualmente, voltava a ser oprimido. Os juízes eram, em sua essência, líderes militares e espirituais. Embora tivessem que tomar decisões políticas e militares, seu papel mais importante era guiar o povo de volta a Deus e restaurar a obediência à sua palavra. Em muitos casos, Deus lhes concedia sabedoria divina e eram vistos como portadores da palavra de Deus. Em algumas histórias, como a de Débora, vemos um juiz que também exercia funções proféticas, o que reforça o caráter espiritual de sua liderança. Um dos maiores desafios para o povo de Israel durante o período dos juízes foi a falta de uma liderança centralizada. Após a morte de Josué, Israel não tinha um governante único que unificasse as tribos. Embora a aliança com Deus fosse o elo que mantinha as tribos unidas,
a falta de uma autoridade centralizada levou à fragmentação e à desunião. Cada tribo de Israel tinha suas próprias questões e disputas internas, o que dificultava a formação de uma frente unificada contra os inimigos. A falta de um rei ou governante permanente resultou em uma grande instabilidade política e espiritual. Em muitos momentos, as tribos de Israel eram mais focadas em seus próprios interesses do que na unidade do povo como um todo. Essa falta de coesão foi um fator significativo para a repetição do ciclo de pecado e arrependimento em Israel. Quando não havia um líder central, as tribos estavam suscetíveis à influência de culturas estrangeiras e à tentação da idolatria. Além disso, a falta de um governante central dificultava a implementação de políticas consistentes e a manutenção da ordem espiritual. Cada juiz governava em sua própria região, o que resultava em uma falta de continuidade no processo de restauração e ensino do povo. A natureza temporária da liderança dos juízes foi uma das principais razões pelas quais Israel não conseguiu se estabelecer firmemente durante esse período. Quando um juiz se levantava, ele era uma resposta direta a uma crise imediata. E sua liderança durava enquanto houvesse a necessidade de intervenção divina. No entanto, uma vez que a crise passava, o juiz deixava de ser relevante e o povo voltava rapidamente aos seus antigos padrões de desobediência. Essa liderança efêmera tinha várias limitações. Primeiramente, a ausência de uma liderança contínua e estável dificultava a educação e a formação espiritual duradoura do povo. Sem um governo constante, o povo se distanciava dos ensinamentos de Deus e caía em desobediência mais rapidamente. Segundo, a falta de uma estrutura de liderança institucionalizada resultava em uma resposta inconsistente às crises que surgiam. Alguns juízes eram muito eficazes, como Débora e Gideão, mas outros, como Jefté e Sansão, eram menos eficazes em guiar o povo de maneira contínua e transformadora. O livro de Juízes, ao apresentar os juízes como líderes temporários, destaca a necessidade de uma liderança estável e constante, algo que será finalmente atendido com a ascensão do rei Davi, conforme veremos em livros subsequentes, como 1 Samuel. Mas durante o período dos juízes, a resposta de Deus ao pecado de Israel foi levantar líderes temporários para restaurar a ordem em momentos de necessidade. Além das limitações políticas e militares da liderança dos juízes, há um aspecto espiritual importante a ser considerado. Os juízes eram, em muitos casos, líderes espirituais que deveriam conduzir o povo de volta a Deus. Mas, como vimos, o povo de Israel frequentemente voltava a cair na idolatria e na desobediência. Isso ocorre, em parte, porque a liderança espiritual era fragmentada e intermitente, e a falta de continuidade nas mensagens espirituais levava o povo a se desviar. A Bíblia ensina que uma nação precisa de líderes que conduzam o povo em obediência a Deus. Em Provérbios 29:18, lemos: "Onde não há visão, o povo perece." A falta de uma visão espiritual clara e constante resultou em um povo sem direção que fazia o que achava certo aos seus próprios olhos, conforme é mencionado em Juízes 21:25. A liderança espiritual dos juízes, embora eficaz em alguns casos, não conseguiu transformar permanentemente o coração do povo. Isso nos mostra a importância da liderança espiritual, não apenas para a restauração imediata, mas para a construção de uma fé duradoura e de uma cultura de obediência a Deus. O final do livro de Juízes nos deixa com uma sensação de vazio e desejo de algo mais. A falta de um líder constante que fosse capaz de unir o povo de Israel de forma estável cria uma grande expectativa para o que virá a seguir na história bíblica. Em 1 Samuel 8, vemos como o povo de Israel, finalmente cansado da instabilidade, pede por um rei. Eles não apenas pedem por qualquer rei, mas por alguém que possa dar-lhes a segurança e a unidade que faltaram durante o período dos juízes.
O anseio por um rei não é apenas uma busca por um líder político, mas também uma busca por uma liderança espiritual contínua. O povo de Israel sentia a necessidade de um governante que não só os guiasse nas batalhas, mas que fosse uma autoridade espiritual capaz de restaurar a ordem moral e espiritual no país. Esse desejo por um rei culminará na unção de Saul e posteriormente de Davi, mas a verdade é que, enquanto os juízes eram levantados temporariamente por Deus, apenas um rei fiel poderia trazer a estabilidade duradoura e a fidelidade a Deus que Israel tanto necessitava. A luta de Israel para conquistar a terra prometida é um tema central no livro de Juízes. Embora o povo de Israel tenha alcançado vitórias significativas sob a liderança de Josué, o processo de estabelecer-se completamente na terra prometida não foi fácil. A terra estava cheia de nações inimigas e cidades fortes, e a luta pela conquista e posse da terra se estendeu muito além da morte de Josué, prolongando-se ao longo do período dos juízes. Esta luta não foi apenas militar, mas também espiritual, refletindo a contínua batalha de Israel para manter sua fidelidade a Deus em meio a grandes desafios. Quando os israelitas entraram na terra prometida sob a liderança de Josué, muitos pensavam que a conquista seria uma tarefa única e rápida. No entanto, a realidade foi mais complexa. Apesar de Josué ter derrotado várias nações e ter dado a Israel grandes vitórias, a terra ainda estava cheia de povos pagãos que adoravam outros deuses e estavam fortemente estabelecidos. A divisão das terras entre as tribos, conforme descrito em Josué, não significou que todas as nações inimigas haviam sido completamente derrotadas. Em Juízes 1, 27 a 36, vemos que várias tribos de Israel não conseguiram expulsar completamente os povos que habitavam as terras prometidas. Por exemplo, os filhos de José não conseguiram expulsar os cananeus que viviam em cidades fortificadas, e a tribo de Benjamim teve dificuldades em derrotar os filisteus. Isso resultou em uma convivência tensa entre Israel e as nações pagãs que permaneciam na terra, muitas vezes levando à assimilação cultural e religiosa. A luta de Israel para conquistar a terra prometida é um tema central no livro de Juízes. Embora o povo de Israel tenha alcançado vitórias significativas sob a liderança de Josué, o processo de estabelecer-se completamente na terra prometida não foi fácil. A terra estava cheia de nações inimigas e cidades fortes, e a luta pela conquista e posse da terra se estendeu muito além da morte de Josué, prolongando-se ao longo do período dos juízes. Esta luta não foi apenas militar, mas também espiritual, refletindo a contínua batalha de Israel para manter sua fidelidade a Deus em meio a grandes desafios. Quando os israelitas entraram na terra prometida sob a liderança de Josué, muitos pensavam que a conquista seria uma tarefa única e rápida. No entanto, a realidade foi mais complexa. Apesar de Josué ter derrotado várias nações e ter dado a Israel grandes vitórias, a terra ainda estava cheia de povos pagãos que adoravam outros deuses e estavam fortemente estabelecidos. A divisão das terras entre as tribos, conforme descrito em Josué, não significou que todas as nações inimigas haviam sido completamente derrotadas. A luta pela terra, portanto, foi incompleta. Embora Israel tivesse a promessa de posse da terra, essa posse dependia de sua fidelidade a Deus e de sua disposição para obedecer aos seus mandamentos. A falta de vitória total sobre as nações cananeias resultou em um ambiente de constante tensão e conflito, que perduraria até os tempos de Davi e Salomão. O livro de Juízes é mais do que um relato histórico. Ele oferece lições espirituais profundas que são relevantes para os cristãos hoje. Embora as circunstâncias de Israel durante esse período tenham sido únicas, as lições sobre fidelidade, arrependimento, liderança e obediência são
universais. Vamos explorar algumas dessas lições mais detalhadamente e ver como elas se aplicam à vida cristã contemporânea. O ciclo de pecado e arrependimento que marca o livro de Juízes nos ensina que o arrependimento genuíno é um componente essencial da nossa caminhada com Deus. Quando o povo de Israel se arrependia de seus pecados e clamava por ajuda, Deus respondia com misericórdia, enviando juízes para libertá-los da opressão. No entanto, o arrependimento de Israel muitas vezes era superficial, sem uma verdadeira mudança de coração. Para os cristãos, o arrependimento não deve ser visto apenas como um pedido de perdão em momentos de crise, mas como uma mudança contínua em direção a Deus. A verdadeira transformação espiritual vem quando nos arrependemos não apenas de nossos erros, mas de nossa natureza pecaminosa e buscamos viver em obediência a Deus de maneira consistente. Jesus, em sua vida e ensinamentos, enfatizou a importância de um arrependimento sincero, como visto em passagens como Lucas 13:3, onde ele diz: "Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis." Um dos aspectos mais marcantes do livro de Juízes é a fidelidade de Deus, em meio à infidelidade de seu povo. Apesar dos repetidos ciclos de pecado, opressão e arrependimento, Deus nunca abandona Israel completamente. Sua fidelidade é vista na maneira como ele levanta juízes para libertar o povo sempre que clamam por ajuda. Isso nos lembra que, embora possamos falhar, Deus permanece fiel. A idolatria foi uma das falhas mais devastadoras de Israel durante o período dos juízes. Em vez de adorar exclusivamente ao Deus verdadeiro, Israel se deixou seduzir pelos deuses das nações vizinhas, o que levou a períodos de opressão e sofrimento. Para nós hoje, a idolatria pode não envolver a adoração de estatuetas ou deuses estrangeiros, mas pode se manifestar em várias formas sutis. A idolatria se torna um obstáculo ao nosso relacionamento com Deus e à nossa verdadeira felicidade. Assim como Israel foi chamado a se afastar da idolatria de estátuas de barro e falsos deuses, também somos desafiados a colocar Deus em primeiro lugar em todas as áreas de nossas vidas. Nos dias de hoje, a liderança espiritual dentro da igreja é vital para manter a unidade e o foco no propósito de Deus. A liderança deve ser fiel, guiada pela palavra de Deus, e deve promover a unidade entre os membros da comunidade cristã. Em Efésios 4:3, Paulo exorta os cristãos a manter a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade é um testemunho poderoso do poder de Deus, e assim como Israel falhou em se manter unido, devemos aprender a importância de apoiar uns aos outros e caminhar juntos em nossa fé. Ao refletirmos sobre os ciclos de pecado e restauração em Israel, somos desafiados a considerar nossa própria caminhada de fé. Estamos permitindo que Deus nos use para a sua obra, como Ele usou juízes imperfeitos? Estamos mantendo nossa fidelidade a Ele ou nos deixando seduzir pelas tentações do mundo ao nosso redor? A história de Juízes nos chama a viver com arrependimento contínuo, a buscar liderança espiritual fiel e a confiar que a graça de Deus é maior que nossas falhas. Agora é a sua vez. Como você pode aplicar essas lições na sua vida hoje? Refletir sobre esses princípios e buscar viver de acordo com a vontade de Deus é uma jornada contínua e cheia de transformações. Se você deseja mais conteúdos como este, inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com aqueles que também podem ser impactados. Que possamos juntos aprender com a história de Israel e seguir firme na fé, confiantes de que Deus nos guiará até o fim.